Deus seja louvado. Que privilégio, que honra tão extraordinária estar aqui. Quero agradecer pastor Clécio, em nome de todo Homens com Honra. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, de uma maneira exponencial, Ele possa continuar tocando nos nossos corações. Pastor Marcos, eu creio que nós já poderíamos finalizar o congresso neste instante, porque como fomos abençoados. Que palavra tão preciosa. Tem sentinela aqui, eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui sobre 3 livros. O primeiro livro, que está ali no telão, né? Criando Filhos para Excelência e Coragem Seja Homem, do pastor Clécio. Eu recebi esses 2 livros tem pouco tempo, os li. Eu disse para ele: olha, isso é muito mais do que um tratado. Que extraordinários são esses 2 livros. Recomendo você levar e ter essa bênção com você lá na sua casa. O precioso dos livros é que aquilo que a gente fala, às vezes pode ficar esquecido muito rapidamente. Os livros nos dão a oportunidade de podermos manter aquilo durante um tempo muito maior e continuarmos ali nos alimentando do que foi compartilhado. E os outros 2 que compartilho, Criando Filhos para o Amanhã, eu tenho a oportunidade de ser coautor juntamente com a minha esposa, pastora e psicóloga Ruth Ferreira, meu filho Nicolas Ferreira, ali está a minha segunda netinha Aurora. Há 2 anos eu não tinha nenhum neto, agora estou chegando em 4 netos este ano, para a glória de Deus Pai. Então neste livro nós compartilhamos algumas coisas muito interessantes. Nós falamos sobre valores que perduram, educar para a vida, os primeiros passos na infância, as mudanças e fases na adolescência, um bem-vindo à juventude, o ciclo recomeça. Nós compartilhamos a nossa história de uma maneira muito simples, uma linguagem muito bem compreensível. Recomendo você também tomar posse deste livro. E o outro, este livro, Cristão e a Política. Eu sou pai de 3 filhos, Ellen, Nicolas e Lavine. E aquele que são mais conhecido de todos, né, o Nicolas, ele teve a oportunidade de Deus de escrever este livro. E ele fala sobre Karl Marx, fala sobre a escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, Paulo Freire. Ele vai falar sobre o ativismo LGBT, ideologia de gênero, influência nas universidades, influência na cultura. Então você que é pai, eu recomendo para você comprar este livro e dar de presente para os seus filhos, também de uma maneira muito objetiva. É claro que um livro com essa quantidade de páginas não conseguiria ser tão profundo em todos estes assuntos, mas eles servirão como um despertar para estas situações tão importantes que nós temos. Um outro que não está ali no telão, Comandos e Estratégias Espirituais, do general Jason. Tive a oportunidade de recebê-lo hoje, vou devorá-lo, e se for bom, eu vou falar para ele para mais de 1000 homens. É bom porque eu já falei, amém? Ok, vamos dar sequência. 2025 é um ano extremamente marcante para a minha vida e para a minha família. 2025 eu entro no meu 6º casamento. Meu primeiro casamento foram 7 anos. O segundo casamento foi até os 14. O terceiro, 21. O quarto, 28. O quinto, 35. E agora o 6º, espero que seja mais 300 anos, casado há 35 anos com a mesma mulher, mãe de meus filhos. E por que eu começo essa introdução dizendo sobre este período de 7 anos? Porque nós sabemos que a nossa convivência, ela gera desgastes, muitos conflitos. Então aqui quem está falando com você
Não é um pastor, não é um marido, não é um pai, não é um avô que não tenha enfrentado conflitos e problemas. Muitos conflitos, muitos problemas, mas a cada 7 anos, isso é cíclico, é bíblico, nós temos uma oportunidade de um renovo, de uma renovação. Então eu estou voando, e para bons entendedores, eu não tomo leite de caixinha. Gente, deixa eu compartilhar isso aqui. Ontem nós estávamos jantando, e aí aquela conversa de homem, né? Porque agora, né, os homens, tem muito homem que não está dando no couro, as mulheres que estão precisando de ir atrás. Aí alguém na mesa vira e fala assim: e teve pesquisa dizendo que o leite de caixinha, ele diminui a masculinidade e o desejo. Eu disse assim: eu não tomo leite. Tem alguém aí que toma leite? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. É bom falar para homens que não tomam leite. Pastor Clécio, eu não sei se isso já aconteceu, mas irmão, você imagina, né? Depois de 9 meses desse congresso, um monte de crianças nascendo, né? Ou seja, a rapaziada que vai dar no couro. Mas eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no nosso coração, muito honrado por estar aqui com vocês, falar sobre focos. Um grande escritor, um grande mentor, o Robert Kiyosaki, ele escreveu um livro que muitos conhecem, Pai Rico e Pai Pobre. Ele diz o seguinte, que foco é você seguir um caminho até alcançar o sucesso. Follow one course until successful, é o que ele diz. Eu falei assim, se nós estamos em um encontro de homens nós costumamos ser muito objetivos, muito diretos. Falei assim, Deus, nos traga uma palavra, mas eu não quero uma palavra retórica, Senhor, porque eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Falei assim, Deus, eu quero falar sobre experiências que eu já tenha vivido ao longo dos meus 35 anos de casado, agora avô de 4 netos. Eu quero compartilhar sobre experiências que eu vi dentro de minha casa, com meu pai. Meu pai, ele durante muitos anos, ele foi um dirigente de uma congregação das Assembleias de Deus. Falei assim, Deus, eu quero falar sobre algo realmente que já impactou a minha vida, continua impactando e vai permanecer impactando. Então eu quero falar sobre foco com você, sobre 7 decisões na busca de manter o foco. 7 atitudes, 7 decisões. Você escreveu aí, eu também escrevi aqui no meu livro. O pastor Clécio diz assim, o seu nome, nesse dia de hoje, 2/8/25, tomo a seguinte decisão na minha vida. Então veja bem, não será uma simples anotação em um bloco de notas, mas atitudes que nós precisamos ter. Então vou compartilhar sobre 7 atitudes que precisamos ter. Não fazer do mesmo, fugir das tentações, desligar o celular, ligar o tô nem aí, metas claras, o poder do não, jejum, oração e Bíblia. Primeiro, não fazer do mesmo. Eu creio que todos nós já ouvimos uma frase de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Eu creio que cada um de nós que temos vindo nesse congresso, é o 12º, quando nós sairemos daqui, no dia de hoje, aqueles que já saíram nas edições anteriores, nós sairemos com algumas atitudes, algumas decisões em nós, dizendo, Senhor, eu não vou continuar fazendo do mesmo, eu quero um resultado diferente. E deixa eu dizer para você algo precioso, tudo aquilo que eu irei compartilhar aqui com vocês, provavelmente 120% não será novidade. Tudo aquilo que eu compartilho, eu aprendi um dia com alguém.
Mas aqui no nosso meio está uma pessoa tão especial, tão extraordinária, que todas as decisões, todas as atitudes que você decidir tomar, mesmo que você não consiga enxergar forças em si próprio, capacidade em si próprio para poder realizar, para poder bancar essa atitude a ser tomada, tem alguém no nosso meio aqui nesse dia que nos capacita a todas as coisas, porque nós podemos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tão importante uma decisão para manter o foco em não fazer do mesmo, que o profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, traz uma palavra, uma declaração, uma atitude, uma decisão a ser tomada, dizendo: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem penses nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Deus já está fazendo uma coisa nova, desde o momento em que você tomou a decisão de ir até o seu celular, de ir até um computador, fazer a inscrição para o 12º encontro de Homens com Honra. Deus já estava fazendo uma coisa nova, e a Bíblia ela continua dizendo: olha, mas é importante que vocês enxerguem isso, é importante que vocês tenham consciência daquilo que Deus está realizando. Não fazer mais do mesmo. Manter o foco não é insistir em fazer as mesmas coisas todos os dias, é fazer coisas novas sem perder o objetivo final. Se porventura eu colocasse ali Albert Einstein, Max Lucado, C.S. Lewis, a gente fala assim: nossa, que cara inteligente, como que ele consegue pensar nisso? Manter o foco não é insistir em fazer as mesmas coisas todos os dias, é fazer coisas novas sem perder o objetivo final. Eu não coloquei, sabe porque fui eu que escrevi. Foi eu que escrevi, então deixa ali, né? C.S. Lewis ele fala assim: casamentos não morrem em conflitos, em gritos, eles adoecem em silêncios ignorados. Casamentos cristãos também adoecem, mesmo com orações, fé e boas intenções. Não adianta o ministério florescer e o lar secar. Quero compartilhar com você de uma maneira muito rápida e objetiva a história de vida de um dos maiores, provavelmente o maior televangelista aqui na face da terra. Billy Graham, ele chegou a alcançar uma audiência de 210 milhões de pessoas, basicamente o Brasil inteiro ouvindo Billy Graham, em 185 países. Durante seus 60 anos dedicados ao evangelismo, ele pregou para 215 milhões de pessoas. Elas o assistiram pessoalmente. Outras 2 bilhões de pessoas que o assistiram através do rádio e posteriormente na televisão. Ele tinha um programa de rádio e de televisão, futuramente Hora da Decisão, que no ano de 1950 foi visto por 20 milhões de casas, de lares simultaneamente. Billy e Ruth Graham, eles foram casados durante 63 anos. Publicamente, uma vez Ruth, a sua esposa, ela chegou a declarar que ela passou por vários problemas e dificuldades em seu casamento. Numa entrevista, de uma forma bem humorada, foi feita uma pergunta para ela: Ruth Graham, porventura alguma vez a senhora já pensou no divórcio? Como uma boa crente, eu falei assim: olha, eu nunca pensei no divórcio, mas muitas vezes em matá-lo. E sabe por que Ruth Graham, ela abre o seu coração? Porque o ministério do seu marido, ele estava florescendo, pregando em 185 países.
milhões de pessoas o assistindo. A história de Billy Graham diz que já teve época que ele chegou a ficar 6 meses fora de casa. Ele estava ganhando o mundo inteiro e estava perdendo a sua casa. Então eu creio que uma pergunta muito interessante para você e para mim, para nós, é: você vai salvar o mundo e vai perder a sua casa? Você vai salvar o mundo inteiro e vai perder a sua família? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. A segunda atitude que quero convidar você para manter o foco é fugir das tentações. E essa mensagem agora, ela é tão atual que eu vou postar aqui uma foto e eu acredito que a maioria de nós já vamos conseguir saber o que aconteceu. Agora em julho, este casal, um homem casado, uma mulher casado, o Christian Cabot e a Andy Byron, eles estavam no show do Coldplay, e aquele show, né, as pessoas dizem que com frequência eles dão uma focada em alguém e jogam lá no telão. 2 pessoas até bonitas, né? 2 pessoas casadas. Mas o que aconteceu? Aquele moço ali, casado, 2 filhos. Aquela mulher ali, casada e 2 filhos. Mas nenhum era casado um com o outro. Ambos saíram de uma grande empresa. Ele era CEO dessa empresa, ela diretora de RH. A empresa solta uma nota dizendo que não coincidia com os valores da empresa aquelas atitudes. E a Bíblia recomenda em 1 Coríntios 6:18 que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. Uma situação como essa exposta para o mundo inteiro, talvez muitos diriam assim: nossa, ainda bem que não tinha ninguém lá para ver o que poderia acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para a gente falar sobre coisas importantíssimas sobre fugir da tentação. Eu sou assembleiano de nascimento, hoje eu pastoreio a comunidade evangélica Graça e Paz, mas eu ouvi o meu pai dizendo assim: o diabo, ele não usa tamanco. Alguém aqui é da época que as mulheres usavam aquele tamanco que fazia o toque-toque? Quem é aí pode dar um glória a Deus? Fala assim: o diabo não usa tamanco, o diabo ele usa sapatinho de algodão. Tem mais algum antigo aí que já ouviu essa expressão? Glória a Deus. Gente, é muita gente nova aqui, meu Deus. Irmãos, eu casei com 5 anos de idade e comecei a pastorear com 7 anos. Por isso que eu estou dizendo essas coisas aqui. Mas sabe como fugir das tentações? O primeiro ponto que compartilho aqui é sobre academia. Hoje cedo estávamos tomando um café. Aí o general Jason falou assim: porque eu tenho ali uma rotina, todos os dias eu vou para a academia. E eu só escutando. Todos os dias eu vou para a academia com... Ele disse a minha esposa, ele vai com a esposa dele. Querido irmão, irmã, pode parecer uma coisa tão simples, uma coisa tão natural, mas hoje isso é comprovado por estudos, pesquisas que já foram realizadas. A academia, ela tem sido um dos palcos de inúmeros divórcios, de inúmeras separações. Aí você fala assim: mas então o pastor ele é contrário à atividade física, é contrário à academia? Não, porque eu comecei mencionando o exemplo do próprio pastor e general Jason. Escute-me, se você vai a uma academia, e se você é casado, não vá sozinho, não vá sozinho, porque é uma maneira de fugir das tentações. Billy Graham escreveu algo extraordinário quando ele declara:
Não troque o banquete do céu pelas migalhas do mundo. Aquela mulheraça que está lá, ela não é a sua mulher. É uma migalha que Satanás está lançando ao seu prato. Próximo ponto de fugir das tentações: amizade com mulher. Homem casado tem que ter cara fechada. Eu vou abrir meu coração e vou dizer por experiência. Eu estive durante mais de 27 anos dentro de uma multinacional. Deus me deu um privilégio extraordinário. Eu entrei como office boy, saí dessa empresa como executivo, me tornei responsável por toda a América Latina, fui morar na França, em uma dos polos ali da empresa, do grupo Fiat. E eu me lembro que no início da minha jornada, garotinho ali de 15 anos, eu entrei como office boy, eu procurava agradar todo mundo. E tinham muitas mulheres, você imagina, eu ali um office boy, eu era menor um pouco do que eu sou hoje, eu já cresci bastante, graças a Deus, né? O sapato aqui já deu volume a mais. E sabe como eu tratava aquelas mulheres, aquelas secretárias? Era assim: ei meu bem, ei meu amor. Dessa maneira assim. Eu me casei muito jovem. Assim que eu me casei, eu me lembro que uma vez, na frente de minha esposa, eu falei assim com uma outra pessoa. Ela não disse nada. Mas sabe aquele olhar que você fala assim: lascou. E quando a gente é casado de novo, irmãos, não é toda semana não, são todos os dias e várias vezes no dia. Alguém aí já passou por essa fase? Pode dizer glória a Deus? Pastor, agora são todos os dias, todo dia uma tentativa. Ela deu uma olhada, eu falei assim: lascou. Aí, né, indo embora para casa, aí, homem, a gente acha que nós somos espertos. Aí já comecei aquela conversinha com ela ali, e ela falou assim: lascou. Chegou em casa e falou assim: por que você chamou aquela pessoa do jeito que você chamou? Falei assim: mas meu amor, eu falo assim com todas as mulheres, eu sou o seu marido, não tem nada a ver. Ô gente, aí o trem lascou de vez. Se ela tinha planejado ali, olha, o trem lascou de vez. Então, homem não tem amizade com mulher. Não tem amizade com mulher. Pastor, mas a gente tem que ser tão radical assim? Se não tem essa radicalidade, uma hora você pode estar fragilizado e você pode se tornar uma presa fácil do diabo. É preferível você demonstrar uma submissão, uma fraqueza, uma fragilidade de José, do que ser o fortão do Sansão e cair numa prostituição e cair na cama de uma mulher adúltera. Próximo: conversas excitantes. O errado, ele não deixa de ser errado só porque a maioria concorda e participa. É do Leon Tolstói. Querido irmão, irmã, escute-me. Às vezes o diabo ele vem com uma sutileza tão grande que homens, escute-me, homens começam a ter conversas com outros homens excitantes. Seu pastor, mas como assim? Isso daí é homem? Querido irmão, irmã, escute-me. Nenhuma intimidade do meu quarto com a minha esposa eu compartilho com ninguém. Com ninguém. E sabe o que acontece? Talvez você já ouviu dizendo assim: ah, porque a mulher separou do marido e ficou com o melhor amigo do marido dela. Ah, porque o cara separou da mulher e ficou com a melhor amiga dela. Isso foi por um acaso?
Não foi por um acaso. Você imagina alguém ficava assim: nossa, porque a minha mulher faz isso e aquilo. Olha, minha mulher, você tem que ver, minha mulher faz isso e isso. O cara já fica ali. Aí você imagina a mulher dizendo para o outro: olha, o meu marido, você tem que ver o que o meu marido faz. Conversas excitantes não é para quem quer manter o seu casamento puro perante o Senhor Deus. O olhar sensual, a vida mundana, ela deturpa a visão. Presta atenção no que eu vou compartilhar com você aqui. Ainda bem jovem, eu participava de um grupo de louvor na igreja chamado-se Vozes de Canaã, e nós fomos visitar uma pequena cidade ali em Minas, uma cidade chamada Três Marias. Ela é muito famosa porque ali em Três Marias tem uma represa enorme. Nós ficamos em um hotel, chegamos ali naquele hotel, eu dividi quarto com um grande amigo meu. Aí uma hora a gente saiu ali para tomar o café lá. Aí chega um cara que já estava ali, ele vira e fala assim: nossa, se eu te pego. Dois crentes ali, dois adolescentes. Você, mas como assim? Tinha passado uma mulher e ele fez esse comentário, mas ele não parou nesse comentário. Ele disse assim: olha, quando eu cheguei aqui, da primeira vez, e aquela mulher trabalhava ali no hotel, da primeira vez que ela passou, eu nem olhei. Na próxima semana, ele dizendo que ele começou a ver os defeitos dela. Disse: nossa, essa mulher é isso, nossa, essa mulher é aquilo, nossa, essa mulher é aquilo. Diz ele que depois de passado um certo tempo, para uma mulher que ele não tinha nem olhado, para uma mulher que posteriormente ele estava colocando defeitos nela, ele já estava olhando para ela, ela já não tinha mais nenhum defeito, não tinha mais nenhum problema, e agora ele já estava no ponto de dar de cima daquela mulher. O olhar sensual, ele pode despertar um gatilho para um pecado mais sério, para um pecado mais grave. A Bíblia nos fala então: fuja das tentações. Aqui vou falar rapidamente porque o pastor Marcos Paul já nos deu uma aula tremenda sobre isso. Mas a pornografia e a masturbação secreta são vícios da carne e leva a ter um espírito frio. Pastor, mas eu me masturbo pensando na minha mulher. Isso é pecado. Pastor, eu não fico olhando nenhuma foto para poder me masturbar. Isso é pecado. Porque quando vai para essa masturbação secreta, tem algumas sinapses que acontecem no nosso cérebro, no cérebro de todo homem, que vai gerando um prazer que a princípio é invisível. Daqui a pouco ele pode ser incontrolável, e de repente o homem é casado, ele tem a sua esposa, ele tem um relacionamento sexual com ela, e depois ele ainda vai para dentro do banheiro para poder se masturbar. Pastor Marcos, achei tremendo o seu testemunho dizendo que Deus lhe libertou da pornografia. Deus me libertou da masturbação. Entrei muito novo numa empresa, repito, irmãos, vou falar um negócio aqui, e tenho muito amor e carinho, cuidado comigo, ore por mim. Mas eu me lembro que o trem, eu subia, de costas nas paredes. Você imagina, 15 anos ali, a gente está daquele jeito, Hoje eu já não subo mais de costas, eu subo de frente, Mas antes era de costas. Alguém mais aí continua subindo de frente, amém? Irmãos, isso aqui não é para contar vantagem não, tá certo? Mas teve uma vez, irmãos, tinha uma secretária lá, não vou falar o nome dela, é óbvio, nem sei se ela mais está viva. Durante um dia, 5 vezes, eu me tornei escravo, 5 vezes.
Aí você imagina, se a gente não toma uma decisão, uma atitude, o diabo ele nos leva à perdição. O Terry Crews, um ator, um famoso aí, aquele negão careca, As Branquelas, fez As Branquelas. Ele foi para uma clínica, ele foi para dentro de uma clínica por problemas de pornografia e masturbação. A Bíblia declara em Hebreus 13:4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai fazer isso. Próximo ponto: desligar o celular. O Brasil nós perdemos apenas para a África do Sul no que diz respeito a ficar no celular. É uma média de 9 horas por dia. O celular, ele fragiliza o diálogo, ele traz isolamento, distanciamento afetivo e traz uma dificuldade na educação dos filhos. Pais, sem o conhecimento de Deus, sem o novo nascimento para os nossos filhos, eles podem ser bem educados, podem ser ótimos profissionais, mas serão pecadores melhores educados e profissionais pecadores excelentes, que estarão caminhando rumo à perdição. O que mais os nossos filhos precisam como legado nosso, é ótimo a faculdade, a pós-graduação, uma excelente posição, mas eles precisam mais de você e de mim, que eles sejam levados à cruz de Jesus Cristo e recebam perdão e transformação pelos seus pecados. Quando nós falamos sobre desligar o celular, nós estamos falando sobre conversas de WhatsApp, nós estamos falando sobre jogos. O inimigo ele não quer a sua morte, o inimigo ele quer a sua mediocridade. Nós temos algumas pessoas aqui que são da área de segurança. O Brasil nunca esteve em nenhuma guerra séria, embora tenhamos guerras, né? Se mata muito mais aqui do que algumas guerras. Mas eu já ouvi dizer que eles dizem o seguinte: você não se preocupa tanto em matar um soldado adversário, porque se matar ele vai ficar ali. Mas quando você atinge, fere um soldado, você não tira apenas um da batalha, você tira 2 da batalha, porque aquele soldado ferido, você vai pegar e vai carregá-lo com você. Então o inimigo, ele não quer a sua morte, quer que cada um de nós vivamos em mediocridade. Assim com uma única mão, a pessoa com um sorriso no rosto e com o celular na outra, causa a sua própria morte. Próximo ponto que já vamos finalizando: ligar o tô nem aí. Eclesiastes capítulo 7, versículos 21 e 22. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. A Patrícia Meyer, ela traz a seguinte declaração: tô nem aí para o que os outros pensam de mim, me preocupo com a opinião de Deus ao meu respeito. O Paulo, ele declara o seguinte: não leve tudo para o lado pessoal, nem todo mundo pensa em você o tanto quanto você pensa em você mesmo. Querido irmão, irmã, ligar o tô nem aí é naquela hora que o pau está quebrando, está uma confusão tremenda. Você fala assim: quer saber? Eu tenho que ser sentinela da minha casa, da minha família. A pressão que o mundo está fazendo sobre mim, tô nem aí. Liga este botão e vai para frente. Próximo ponto é ter metas claras. Você veio aqui, você planejou, você está aqui, e toda vida precisa ter uma meta. Provérbios 21:5 declara assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A prosperidade, ela resulta de ação planejada e não de sorte. Tigrinho, Betis, esquece. Isso daí não vai trazer prosperidade. Ganha 5 mil e perde um apartamento.
E meta, para ficar uma coisa bem didática, né? Ela é mensurável, ela é específica, ela é temporal e ela é tangível. Próximo ponto eu falo sobre o poder do não. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. O Spurgeon nos diz isso. Edélcia Oliveira, uma mineira de 73 anos, lá de Belo Horizonte, ela diz: depois que aprendi a dizer não, ando me dando conta da quantidade de sim que desperdicei e dei a pessoas e situações que não me somaram nada. Focar é dizer não. Steve Jobs, fundador da Apple. Aprenda a dizer não sem se justificar. Por favor, guarde isso. Os grandes pesos que o homem carrega, eles não vêm por causa do sim que ele dá, mas por causa dos não que ele não deu. Quando nós dizemos sim, a gente já está ali concentrado, conectado. Mas quando era para dizer um não, e a gente não fala esse não, não é o sim que está sendo dado, é um não que está sendo deixado de falar. Isso traz um peso muito grande. E para concluir, a 7ª atitude é jejum, oração e Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Efésios 4, 27, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E C.S. Lewis, ele diz assim: quanto mais um homem está sob o poder do diabo, menos ele sabe a respeito disso. Sucesso não é ser conhecido, é ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. Também diga ele, Billy Graham, mantenha o foco. Eu quero orar com você. Eu pedi autorização para poder fazer isso e foi me dada a autorização. Eu quero convidar você, coloque-se de pé. Eu passei ali próximo de um irmão e falei para ele o meu número. Eu também sou legendários. Tem mais algum legendário aqui? Aur, glória a Deus. E por que existe o movimento Legendários? Porque está faltando masculinidade, está faltando paternidade. O diabo ele tem trabalhado de uma maneira muito intensa para destruir os homens. E a forma mais direta que o diabo utiliza para isso é tirando a coragem do homem. Tirando a coragem do homem. Mas a Bíblia, ela diz para você e para mim que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia, ela diz para você e para mim que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós os abandonamos, nós alcançamos misericórdia e nós prosperamos. Eu quero orar nessa manhã para Deus trazer prosperidade sobre a sua vida. Prosperidade. A prosperidade segundo o mundo são riquezas materiais. A prosperidade segundo Deus é você exercer o propósito, chamado que Ele trouxe para a sua vida. Eu quero orar por você, mas eu quero fazer um convite nessa manhã. Um convite para homens corajosos. Nós falamos sobre 7 atitudes nessa manhã. Foi compartilhado na primeira ministração sobre ser sentinela. Se você sente que precisa de um milagre de Deus na sua vida,
que você precisa publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador, quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse primeiro homem corajoso. Aleluia. Aleluia. Isso, pode vir, aqueles que querem receber Jesus como Senhor e Salvador, pode vir aqui à frente. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus, Ele não trouxe você e a mim. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos continuar aplaudindo ao Senhor Jesus. Está acontecendo festa lá nos céus. Deus é tremendo. Deus é tremendo. O Senhor Deus, Ele não trouxe você e a mim aqui nesse encontro, nesse congresso, para poder massagear o nosso ego. Não. Ele trouxe você e a mim para estarmos aqui hoje, dizendo: meu filho, eu não te esqueci, eu não te abandonei, eu não te desprezei, eu não tenho plano B, você continua sendo meu plano A para a mudança nessa terra. Aleluia. Aleluia. Pode chorar, queridão, pode chorar. Fica à vontade aí. Eu quero estender esse convite agora. Nós chamamos pessoas para aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Agora eu quero chamar aqueles crentes, assim como eu sou crente no Senhor Jesus, que precisa tomar uma atitude. O Espírito Santo falou ao seu coração, desde o primeiro louvor que aqui foi ministrado. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Foi aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Aquilo que você está decidido a renunciar para efetivamente ser um homem com honra, um homem cheio da unção de Deus, um homem que os seus filhos, que a sua esposa, que a sociedade terão orgulho de dizer: ali está passando um homem. Gente, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por todos esses homens que estão vindo aqui à frente. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar. Tem unção de Deus, tem libertação de Deus, tem transformação de Deus. Aleluia. 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 Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Pode vir do seu lugar, o Espírito Santo continua dizendo: vai lá, seja corajoso, saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque aqui no altar Deus tem algo extraordinário para você. O Senhor vai honrar a sua coragem, o Senhor vai honrar o seu desafio de você dizer assim: aqui está lotado de homens, mas o Senhor falou comigo e eu quero ir até o altar, porque eu estou tomando uma decisão. Aleluia. 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 Queridão, escute-me. O seu pecado pode estar oculto para você, mas alguém lá nos céus está enxergando. Eu vou contar uma experiência para fazer essa oração. Uma vez meu filho estava ainda na sua adolescência. Ele foi até uma festinha. 15 anos, né? É festa quase que toda semana e durante o ano inteiro. Normalmente as meninas fazem a festa ali, o baile, né, de debutantes, e os meninos participam juntos lá. Ele chega para mim e fala assim: pai, estou extremamente triste, porque eu envergonhei o Senhor. Ele tinha ido nessa festinha, tinha bebido, não tinha, graças a Deus até hoje, não bebe, não tem nenhum costume com bebida, e o que aconteceu? Bebeu, vomitou tudo. Ele vira para mim e fala assim: pai, me perdoa porque eu te envergonhei.
Disse assim: meu filho, você não envergonhou a mim, você envergonhou a ele. Última chance para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. O pecado escondido, ele leva à morte. O medo, ele congela. O Espírito Santo está dizendo para você: é hoje, lindão, é hoje que você vai ali à frente. Mas você não está vindo aqui à frente para nenhum de nós enxergarmos. Você está vindo à frente porque você está dizendo para você mesmo que a sua vida não continuará mais a mesma, porque o Espírito Santo te fez um homem com honra. Aleluia. Aleluia. Eu que estou aqui à frente consigo enxergar todos. Eu não comecei a orar ainda, porque o Espírito Santo está tocando em mais corações, e tem mais gente vindo. Querido irmão, é mais ou menos o seguinte: quando fala Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Naamã, ele briga, ele esperneia, e depois de um certo tempo ele é vencido e ele vai. Será que o Espírito Santo vai continuar insistindo para você vir agora, ou você vai vir na última ministração? A bênção vai continuar aqui, Deus vai continuar falando de uma maneira extraordinária, mas saia do seu lugar agora para você já entrar para a próxima ministração, já um homem novo. Aleluia. Reba Shamanás, Shekante, Reba Shamanás, Reimanás, Shekante, Reba Shamanás. Aleluia. Vai assoprando, Espírito Santo. Vai assoprando, Espírito Santo. Vai assoprando, Espírito Santo. Há quanto tempo não desce uma lágrima nos seus olhos? Há quanto tempo você não diz assim: Deus, socorro. Há quanto tempo você não abre a sua boca para falar em línguas estranhas e mistérios com Deus? Eu vou me colocar de joelhos para poder fazer essa oração por você. Você, homem corajoso que veio aqui à frente dizendo: Deus, está vindo mais homens, glória a Deus. Você vai dizer assim: Senhor, eu vim aqui à frente. Eu não vim aqui à frente por causa das palavras que o pastor Marcos disse, por causa das palavras que o pastor Edésio disse. Não, eu estou vindo aqui à frente, Deus, porque o Espírito Santo foi fazendo um trem tão maluco aqui no meu coração, na minha mente, foi movimentando de uma maneira tão grandiosa que eu não consegui. Quando eu percebi, eu já estava aqui na frente. E é movimento dos céus, não é movimento de homens. Soberano e excelso Deus, a masculinidade, a paternidade que o Senhor entregou a estes homens não serão, ó Deus, roubadas pelo inferno, não serão roubadas pelo inimigo. Pai, eu quero te louvar por estes homens que vieram aqui à frente declarando Jesus como Senhor e Salvador. Perdoa-lhes os pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Pai, eu oro agora agradecendo ao Senhor por cada homem que veio aqui à frente, movido pelo Teu Espírito Santo, tomando uma decisão, uma atitude de mudança. E agora, Pai, de uma maneira tão extraordinária, Davi, ele teve um insight. Davi, ele teve
a grande sacada de chamá-lo de Pai. Querido Deus, porque o inimigo ataca tanto a paternidade? É porque quando não tem um pai, não tem autoridade. Quando não tem um pai, não tem proteção. Quando não tem um pai, não tem um guardião. Mas o Senhor está restaurando paternidades aqui nesse dia. O Senhor está restaurando hombridade aqui neste dia. O Senhor está retirando todo medo, todo mimimi. Sim, Deus. Que seja para a tua glória. Ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós tributamos toda a honra, tributamos toda a glória, tributamos todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia.